Na aula passada, a gente estudou EDOs que tem esse formato aqui, né, que são EDOs homogêneas com coeficientes constantes. Então, eu tenho aqui A, B e C, que são constantes reais. E a gente viu que, a partir da equação característica desse EDO, que é dada por essa expressão aqui, ela envolve essas constantes, A, B e C, a gente consegue chegar nas soluções particulares para EDO. E a gente viu que essas soluções particulares são a exponencial das raízes dessa equação característica, vezes a variável t, que é a variável independente. Então, a gente dividiu em 3 casos. No caso em que o discriminante é positivo, igual a 0 e negativo. Então, o primeiro caso, quando o discriminante é positivo, a gente tem 2 raízes reais e distintas, R1 e R2. Então, a gente monta uma solução particular com cada uma delas, que são essas aqui. E como a gente está trabalhando com uma EDO de ordem 2, para a gente montar a solução geral, a gente precisa de 2 soluções particulares linearmente independentes. Tá? Lembrando que isso está relacionado à ordem da EDO. Se for uma EDO de ordem 3, a gente precisa de 3 soluções particulares e assim sucessivamente. Então, nesse caso, com essas 2 soluções, a gente consegue formar a solução geral, que é dada pela combinação de y1 e y2. Então, acaba sendo essa expressão aqui. Bom, daí isso daqui no caso de delta positivo. O próximo caso que a gente viu foi o discriminante igual a 0. E nesse caso, a gente tem uma única raiz real, que eu estou denotando aqui por R. E com essa raiz, a gente monta uma solução particular, que é a exponencial de R vezes T. Usando, então, o método de redução de ordem, que a gente viu na aula retrasada, a gente chega numa segunda solução. E essa solução é T multiplicado por essa exponencial de RT. Como o método garante que elas são linearmente independentes, a gente pode, então, com a combinação das duas, montar a solução geral para esse caso, que acaba sendo dada por essa expressão aqui. Então, isso para delta igual a 0. E, por último, para delta negativo, a gente precisa trabalhar com as raízes complexas. Tá? Então, a partir dessas raízes, a gente deduz as soluções particulares. Então, na aula passada, a gente fez toda uma construção justificando essas soluções, mas na prática, o que a gente faz é o seguinte: a gente resolve a equação característica, chega em 2 raízes complexas. Então, aqui no caso, esse alfa é a parte real e o beta é a parte imaginária, o elemento que multiplica aí. E com esses números, esses valores, a gente monta as soluções que terão essas caras aqui. Então, uma solução particular será exponencial de alfa vezes t, vezes cosseno de beta t. E a outra solução será análoga, mas só que no lugar do cosseno entra o seno. Essas soluções são linearmente independentes também. E quando a gente faz, então, a combinação linear entre elas, isso dá a solução geral para esse caso em que o delta é menor do que 0. Tá? Então, basicamente, foi isso que a gente viu. A gente trabalhou os exemplos também para cada caso. E como eu disse para vocês, hoje, então, a gente vai estender esse método para EDOs de ordem 3 ou maior do que 3. O nosso objetivo, a partir de agora, é determinar a solução de uma EDO de ordem superior. Tá? Então, por ordem superior, entendam uma ordem maior ou igual a 3. Como eu disse para vocês, eu separei 4 exemplos. Eu vou começar com uma EDO de ordem 4. Tá? Se vocês observarem aqui, eu tenho um y elevado a 4. Para a gente não confundir com y elevado à quarta, potência, a gente coloca entre parênteses, isso para simbolizar a derivada quarta da função. Tá? Então, a gente escreve dessa forma aqui.
Então, aqui eu tenho uma derivada de ordem 4, uma derivada de ordem 3 e uma derivada de ordem 2. Bom, se a minha EDO tem ordem 4, eu vou precisar de 4 soluções particulares, linearmente independentes, para montar a minha solução geral. Então, no fundo, a gente vai resolver a equação característica para esse tipo de EDO, e o objetivo é chegar em 4 raízes. Bom, na equação característica, a gente utiliza os coeficientes que multiplicam as derivadas. E nesse caso, são todos iguais a 1. Y elevado a 4, a gente relaciona, nesse caso, né, a um R elevado a 4. Essa derivada terceira, a gente relaciona a um R ao cubo. A derivada segunda, a um R ao quadrado. Então, isso igual a 0. Nesse caso, a gente não tem a derivada primeira e nem a função y. Então, a nossa equação característica acaba ficando com esse formato aqui. Bom, então, eu vou resolver essa equação, que é uma equação de grau 4, para determinar as raízes que vão compor as minhas soluções particulares. E aqui é a mesma ideia, a gente trabalha com a exponencial da raiz vezes a variável. Observem que a gente consegue colocar R ao quadrado em evidência. Então, colocando esse R ao quadrado em evidência, acaba sobrando R ao quadrado mais R mais 1. Então, isso é igual a 0. E dessa forma, eu fico com um produto igual a 0. Tá? Então, se o produto é igual a 0, eu tenho que, nesse caso, né, ou R ao quadrado é 0, ou esse polinômio aqui, R ao quadrado mais R mais 1, é 0. Então, eu divido aqui em duas partes. Então, R ao quadrado é 0, ou R ao quadrado mais R mais 1 é igual a 0. Então, observem que eu fiquei com duas equações de grau 2. E a gente sabe agora resolver cada uma delas. Essa primeira equação vai me fornecer duas soluções particulares, e a segunda também vai me fornecer duas soluções particulares. E juntando essas soluções, a gente fica com 4 soluções, né? Vocês vão ver que elas são LI, e a partir delas a gente monta a solução geral. Bom, nesse primeiro caso, o discriminante é 0. Então, a gente tem uma única solução para essa equação, que é R igual a 0. Essa é a única raiz. No caso, eu vou chamar ela de R1. Mas ela tem multiplicidade 2. Tá ok? Então, eu vou escrever assim. Para frisar que a gente vai utilizar 2 vezes essa raiz, que é igual a 0, para montar as nossas soluções particulares. Desse outro lado, eu tenho uma equação de grau 2, cujo discriminante é negativo. Tá? Então, se vocês calcularem o discriminante, vocês vão chegar no valor menos 3. Então, significa que ela não possui soluções reais, ela possui apenas solução complexa, que são as raízes complexas. E nesse caso, elas vão ficar assim, olha. Então, a R vai ser menos 1, mais ou menos raiz de menos 3, sobre 2 vezes 1, sobre 2. Lembrando que esse menos 1 que aparece na raiz, a gente toma como sendo I ao quadrado. Então, fazendo essa substituição, eu fico com 3 vezes I ao quadrado dentro dessa raiz. Aí a gente consegue tirar esse I para fora da raiz e, portanto, a gente chega nessa expressão aqui. Tá? Aqui, no caso, eu já vou separar as frações. Então, eu tenho menos 1 sobre 2, que é a nossa parte real, mais ou menos
aqui desse lado eu vou ficar com raiz de 3 sobre 2 multiplicado por i. Então, dessa forma, eu tenho a parte real e a parte imaginária. No caso, a parte real a gente está chamando de alfa e a imaginária de beta. E com essas constantes, a gente monta as duas soluções particulares. Uma, no caso, envolve a função cosseno e a outra envolve a função seno. Tá? Então, é isso. Dessa primeira equação, a gente gera duas soluções particulares. Dessa segunda, a gente gera outras duas e junta todas aí para montar a nossa solução geral da EDO. Bom, então na próxima página eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar com essas soluções particulares. Então, olha, vamos olhar primeiro para esse lado aqui. Como eu disse para vocês, esse é o caso em que o delta, o discriminante, é igual a zero. Então, nesse caso, a gente viu que as soluções serão do tipo. Tá? Então, aqui no caso, para R1 igual a zero, eu vou chamar essa solução de Y1. Então, a gente pega a exponencial de R1 vezes T. Nesse caso, como R1 é zero, eu vou ficar com exponencial de 0 vezes T, e isso dá 1. Ou seja, essa primeira solução particular é a solução constante igual a 1. Eu pego agora a segunda raiz, que também é zero. Eu vou chamar a solução de y2. E nesse caso, o que a gente faz? A gente multiplica essa primeira solução por t. Então, eu vou ficar com t exponencial de R1. Na verdade, R1 é igual a R2 aqui no caso. De t, então isso dá t vezes 1, e a gente chega no valor t. Tá? Então, essas são as soluções particulares geradas pela raiz zero, que é uma raiz de multiplicidade 2. No caso da equação r ao quadrado igual a zero, a gente tem o discriminante igual a zero. Para o outro caso agora, para essa segunda equação, a gente tem essas raízes aqui, tá? Deixa eu passar elas para cá. Então, a gente chegou que R é igual a menos meio, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2. Então, a gente monta as outras soluções a partir dessas constantes, menos meio e raiz de 3 sobre 2. Então, elas vão ficar assim. Uma delas é exponencial de alfa vezes t, vezes cosseno de beta t, e a outra é exponencial de alfa t vezes seno de beta t. Então, aqui, para y3, a gente acaba ficando com exponencial, no caso, o alfa vale menos meio, então, exponencial de menos meio vezes t, multiplicado pelo cosseno, e o beta é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar cosseno de raiz de 3 sobre 2 vezes t. Analogamente, a gente chega nesse valor aqui. Então, no caso, é só substituir o cosseno pelo seno. Ok? Então, essas são as 4 soluções que a gente precisava aí para compor a nossa solução geral. Tá? Então, portanto, a solução geral para essa EDO, ela é dada pela combinação dessas 4 funções. Então, ela fica assim. Percebem que a gente acabou mesclando os casos que a gente viu na aula passada. A gente usou o caso em que o delta é zero e o caso em que o delta é um número negativo. Então, a gente obteve essas 4 soluções particulares e, no final, a gente faz a combinação de todas para chegar na solução geral. Essa solução, ela representa todas as possíveis soluções para a nossa EDO de ordem 4 que foi dada. Ok? Então, variando aqui essas constantes no conjunto dos números reais, a gente obtém as soluções particulares, no caso, todas as possíveis
soluções particulares para ECDO. O segundo exemplo da aula de hoje, que é ECDO de ordem 3. A gente precisa de 3 soluções particulares linearmente independentes para montar a solução geral. Então, nesse caso, agora são 3 soluções. A derivada terceira, no caso, a gente associa R ao cubo, a segunda, R ao quadrado, a primeira a gente associa R, e quando tem Y, aí é a constante que está acompanhando o valor, no caso, a função. Então, é isso. Nesse caso, é R ao cubo menos 1, tá? Então, é a constante que entra aqui. Então, atenção na hora de determinar essa equação característica. Bom, então, essa equação característica possui uma única raiz real, que é o valor 1. Tá? Então, para resolver, a gente passa 1 para cá. Então, vai ficar R ao cubo igual a 1, portanto, a única solução real é R igual a 1. E, nesse caso, essa raiz tem multiplicidade 3. Em outras palavras, a gente vai ter que utilizar essa mesma raiz 1, para montar as 3 soluções particulares que a gente precisa. Né? Já que é uma EDO de ordem 3, como eu disse para vocês, a gente precisa de 3 soluções. Então, a gente utiliza essa mesma raiz, esse mesmo valor, para montar essas 3 soluções. É parecido com o caso em que o discriminante é 0. Tá? Então, a gente acaba associando aquele caso. Então, fica assim, olha. A primeira solução, que eu vou chamar de y1, ela vai ser exponencial de r vezes t. Nesse caso, como r vale 1, então a gente fica com exponencial de t. Tá? Então, essa é a primeira solução. A segunda, a gente multiplica por t. Então, é t vezes exponencial de rt. Isso acaba dando t vezes exponencial de t. E a terceira, o que a gente faz? Multiplica ela por t também. A gente faz o mesmo que a gente fez. Da primeira para a segunda, a gente faz da segunda para a terceira. Tá? Então, é algo recursivo mesmo. Então, fazendo isso, a gente vai ficar com t ao quadrado vezes exponencial de t. Tá? Então, essa última é t ao quadrado exponencial de t. E se tivesse uma quarta, né? Se fosse, por exemplo, uma EDO de ordem 4, né? Se fosse uma equação característica R a quarta menos 1, por exemplo. Aí, a quarta solução particular seria um t ao cubo exponencial de t. Ok? Então, é isso. Essas são as soluções particulares. E, para finalizar, a gente faz a combinação delas para montar a solução geral. Então, essa é a solução geral para esse caso. Então, uma EDO de ordem 4. Então, a gente precisa de 4 soluções particulares para montar a nossa solução geral. Então, começando com a equação característica. Então, r elevado à quarta mais 2 vezes r ao quadrado mais 1 igual a 0. Bom, e como que a gente resolve uma equação desse tipo? Tá, uma forma para a gente resolver uma equação desse tipo é fazer uma substituição, e com essa substituição a gente vai conseguir reduzir essa equação para uma equação de grau 2. Vou chamar de u r ao quadrado. Então, essa substituição aqui. Então, fazendo isso, olha, a gente acaba ficando com u ao quadrado mais 2 vezes u mais 1 igual a 0. Então, a gente está transformando a nossa equação de grau 4 em uma equação de grau 2. Então, a ideia aqui é a gente resolver essa equação, né, que a gente sabe resolver. O discriminante vai dar 0. Portanto, a gente vai ter
uma única raiz, né? No caso, é menos 2 dividido por 2 vezes 1, então vai dar menos 1. Tá? Então, essa é a única raiz real que a gente tem dessa equação, o igual a menos 1. Bom, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para a variável R, utilizando essa identidade aqui, né, que a gente utilizou para fazer a substituição. Bom, só um detalhe. Esse U aqui, ele tem multiplicidade de 2, né? É uma raiz com multiplicidade de 2. Bom, então, voltando para a variável R, a gente vai ficar com o seguinte. Como R ao quadrado é igual a U, e U vale menos 1, e nesse caso, a nossa solução vai ser uma solução complexa. Vou obter aqui, no caso, uma raiz de menos 1. A gente sabe que não existe solução real nesse caso. E a nossa solução, então, vai ser um número complexo. R é igual a mais ou menos raiz de menos 1. No caso aqui, tirando a raiz. Esse menos 1, a gente identifica como sendo I ao quadrado. E, portanto, a gente chega no valor R igual a mais ou menos I. Tá? Então, essas são as duas raízes, que são raízes complexas, I e menos I. Então, a partir delas, a gente monta soluções da EDO. Então, observem que nesse caso, né, se a gente for fazer a identificação de quem é o nosso alfa e o nosso beta, que a gente deduziu lá nas soluções particulares, né, no caso, alfa é a parte real e beta é a parte imaginária, que está multiplicando o I. Observem que nesse caso, o nosso alfa é 0. Para essas raízes, a gente não tem a parte real. A gente tem apenas a parte imaginária, que nesse caso vale 1. Tá ok? Então, olha, alfa nesse caso vale 0 e o beta vale 1. Eu vou montar as soluções particulares. Vou chamar de y1. Lembrando que nesse caso é aquela expressão que envolve produto de exponencial com a função cosseno e a outra é exponencial com a função seno. Então, nesse caso, eu vou ficar com... Deixa eu colocar a fórmula geral primeiro, para a gente relembrar. Então, olha, exponencial de 0 vezes t, vezes cosseno de beta, né, que no caso é 1 vezes t. Então, acaba ficando cosseno de t, né, que exponencial de 0 é 1, ou seja, a gente acaba chegando em cosseno de t. Essa vai ser a nossa primeira função. E, analogamente, a gente obtém y2. Nesse caso, eu só substituo o cosseno por seno. E, dessa forma, a gente vai chegar em seno de t. Tá? Então, essas são as duas soluções. Entretanto, a gente está trabalhando com EDO de ordem 4. A gente precisa de 4 soluções particulares. Por enquanto, a gente tem 2. Mas percebam o seguinte. Esse menos 1 que a gente obtém aqui tem multiplicidade 2. E a hora que a gente joga para cá, a gente obtém 2 raízes. Pelo fato de ter multiplicidade 2, é como se a gente fosse utilizar 2 vezes para produzir 4 soluções. Nesse caso, a gente vai ter que multiplicar essas funções que a gente obteve por t. Então, essa primeira a gente multiplica por t, vai ficar t cosseno de t, né? Essa vai ser uma terceira solução particular. E a segunda a gente multiplica por t também. Essa vai ser a nossa quarta solução particular. E com isso a gente consegue gerar as 4 soluções que a gente precisa. Tá? Então, eu vou colocar até aqui na frente. A partir dessa primeira, a gente gera y3. Então, a gente pega essa função, multiplica por t. E a partir da segunda, a gente obtém y4. Multiplicando ela por t também.
Então, com isso, a gente tem as 4 soluções. Então, solução geral, ela acaba sendo a combinação dessas 4. Lembrando que essas constantes variam no conjunto dos reais. Okay? Então, com isso, a gente finaliza esse exercício 3. Agora, eu vou para o 4. Ele tem uma parte algébrica um pouquinho mais elaborada. Bom, então, aqui, a gente começa também pela equação característica. Então, percebam que agora eu não consigo colocar em evidência algum termo para simplificar a minha equação. É igual a gente fez no caso 1, por exemplo. Essa constante aqui acaba atrapalhando. Tá? Então, a gente vai ter que utilizar um outro método, uma outra forma para chegar nas raízes dessa equação. Tá? Lembrando que a gente está com uma EDO de ordem 3 e a gente precisa gerar 3 soluções LI para compor a solução geral. Nesse caso, a gente vai utilizar um resultado algébrico. Esse resultado, ele diz o seguinte: as raízes inteiras, ou seja, são raízes que pertencem ao conjunto dos inteiros de um polinômio, e no caso um polinômio que tenha um termo constante, tá, pessoal? Esse resultado se aplica para polinômios desse tipo, que tem um termo aqui que é constante. Tá? Então, as raízes dividem essa constante. Se essa equação característica tem raiz inteira, que pertence ao conjunto dos inteiros, então essa raiz divide o número 5. Tá? Lembrando que como a gente está nos inteiros, a gente tem que considerar as raízes negativas também. Nesse caso, quais são os valores inteiros que dividem 5? Observem que a gente tem o mais ou menos 1 e o mais ou menos 5. Tá? Então, são esses 4 valores. E outro detalhe, observem que esse resultado está dizendo o seguinte, que as raízes de um polinômio dividem um termo constante, mas não está dizendo que todos os termos que dividem são raízes, tá? Então, cuidado com isso. O que a gente vai ter que fazer, então? A gente vai ter que testar esses valores, que eu falei para vocês, que são as possíveis raízes para essa equação, para ver qual valor de fato é uma raiz. Bom, então eu vou começar os testes. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é que, como eu só tenho somas aqui na minha equação, se eu substituo por 1 ou 5, isso não vai dar zero. Entretanto, quando a gente substitui por menos 1, ela zera, e por menos 5, ela zera também. Menos 1 e menos 5 são raízes. Ou seja, elas satisfazem essa equação. Tá? Então, menos 1 e menos 5. Bom, mas está faltando uma terceira raiz, porque a gente está com uma equação de ordem 3 e a gente está precisando de uma terceira raiz. No fundo, o que vai acontecer? Vocês vão ver que uma dessas duas tem multiplicidade 2. Então, para a gente descobrir isso, a gente vai fazer uma divisão de polinômios. Mas antes, deixa eu só passar para vocês o seguinte. Tá? Então, por enquanto, esqueçam o exercício e vamos olhar para a seguinte equação. Tá? X ao quadrado menos... Deixa eu colocar aqui, menos 1, 3x, menos 2, igual a zero. Bom, essa equação, ela tem discriminante positivo, e se vocês calcularem as raízes, vocês vão chegar nesses valores aqui. Menos 1 e 2. Tá? Então, essas são as raízes para essa equação. Portanto, a partir das raízes, a gente consegue reescrever essa expressão como um produto.
Nesse caso, fica assim. Então, é uma forma de representar essa equação de segundo grau como um produto, né, de dois fatores, e esses fatores envolvem justamente as raízes. Tá? Então, essa fórmula geral só um detalhe. Nesse caso, constante que multiplica x ao quadrado é 1. Por exemplo, se fosse um 2 aqui multiplicando. Então, a gente teria que colocar esse 2 em evidência, né, para poder fazer essa simplificação, e esse 2 apareceria aqui multiplicando, tá? Então, esse caso que eu estou passando para vocês é o caso em que a nossa constante é 1. Aqui está multiplicando x ao quadrado. Bom, então é isso, né? Essa é a fórmula geral. No caso desse exemplo que eu dei, fica assim. X menos a primeira raiz, então vai ficar x menos menos 1, né? Então dá x mais 1, multiplicado por x menos a segunda raiz, isso igual a zero. Tá? E se vocês desenvolverem, né, fizerem a distributiva aqui, vocês obtêm essa equação inicial. Tá? Então, é uma forma de representar uma equação de segundo grau e um produto de fatores que envolvem as raízes. Tá? Então, a gente vai utilizar isso. E vamos pensar o seguinte agora, olha. Eu tenho essa equação característica e a gente já sabe que duas raízes são essas, menos 1 e menos 5. Nosso objetivo é descobrir a terceira raiz. Então, deixa eu passar a expressão para cá. Então, se a gente for escrever essa expressão em produto de fatores, né, igual eu expliquei para vocês lá no caso do exemplo, acaba ficando assim, olha. Um R menos R1, R menos R2 e R menos R3. Nesse caso, é uma equação de grau 3. Então, vai ser o produto, né, desses três fatores e cada um deles envolve uma raiz. Tá? Uma raiz dessa expressão. Bom, mas a gente já conhece duas delas. Então, vai ficar assim, olha. R ao cubo mais 7R ao quadrado mais 11 vezes R mais 5. Então, a gente sabe que uma é menos 1. Então, esse primeiro fator eu vou escrever como sendo R menos menos 1. Então, vai dar R mais 1. E aqui no segundo, no lugar de R2, eu vou tomar menos 5. Então, eu vou ficar com R menos menos 5 dá R mais 5. E essa daqui é a que a gente quer descobrir. Então, observem que se eu passar isso daqui dividindo esse polinômio, a gente obtém exatamente o fator que está faltando. Consequentemente, a gente vai saber quem é essa raiz que está faltando aí ser determinada, que é R3. Tá? Então, é uma divisão de polinômios. Coloco uma chave aqui. Então, a gente vai dividir por esse segundo. Tá? No caso aqui, eu vou desenvolver esse produto. Né? Então, desenvolvendo, eu vou ficar com R ao quadrado. Aí, eu vou pegar, somar R com 5R, isso vai dar 6R. Mais a constante, que no caso é 5. Tá? Então, eu desenvolvi, né, e coloquei aqui. Então, eu vou fazer essa divisão. Bom, para a gente fazer divisão de polinômios com esse método, a gente considera os termos de maior grau. Então, eu vou primeiro dividir R3 por R ao quadrado. Tá? Então, divisão de R3 por R ao quadrado, a gente sabe que isso vale R. Tá? Então, a gente vem e coloca aqui o valor R. Em seguida, a gente pega esse valor e multiplica esse polinômio que está aqui. Nesse caso, olha, eu vou ficar com R vezes R ao quadrado, que é R ao cubo. Aí eu vou colocando esse resultado aqui embaixo. Depois eu tenho R vezes 6R, isso dá mais 6R ao quadrado. E eu tenho R vezes 5, isso dá 5R. Aí a gente faz a subtração. Esse termo se anula, né? Fica R3 menos R3.
No segundo, eu tenho 7r² menos 6r². Então, isso sobra o r². Aqui eu vou ficar com 11r menos 5r. Isso dá 6r. E aqui é um 5 menos um zero. Tá? Como aqui não tem constante, a gente toma como sendo zero. Então, vai sobrar mais 5. Bom, então, o próximo passo é pegar esse polinômio e dividir, né, pelo outro. Observem que eles são iguais, né? Então, isso acaba dando 1. A mesma ideia também. Né? No fundo, o que a gente faz é pegar esse maior termo, dividir pelo maior termo do outro polinômio, né? E nesse caso, acaba dando 1. E a gente vai ter resto igual a zero, né? Quando a gente pega esse polinômio e multiplica por 1, a gente obtém r² mais 6r mais 5. E fazendo a diferença, a gente chega no polinômio nulo. Esse é o fator, né, que ficou faltando aqui no nosso produto, né, que vai entrar no lugar de r menos r3. Então, observem que a nossa terceira raiz acaba sendo menos 1 também. Ou seja, a raiz menos 1, ela tem multiplicidade 2. Então, a partir dela, a gente vai montar duas soluções particulares. E com a menos 5, a gente monta a outra solução particular. Né? Lembrando que a gente precisa de 3, porque a nossa EDO é uma EDO de ordem 3. Bom, então, eu vou montar uma solução particular com menos 5, que eu vou chamar de y1. Então, é exponencial de menos 5 vezes t. E com menos 1, eu monto as outras duas soluções particulares. Então, a primeira é exponencial de menos 1 vezes t. Então, fica exponencial de menos t. E a segunda, a gente multiplica por t. Então, fica t exponencial de menos t. Tá? Então, essas são as soluções particulares. E, portanto, né, para a gente finalizar, a gente faz a combinação das três para chegar na solução geral. Tá? Então, solução geral, as constantes são valores reais.